É o meio do inverno no Himalaia. As florestas não crescem aqui. O ar é rarefeito o suficiente para arder os pulmões. O vento corta como vidro. A luz do sol queima fria e intensamente. Nada cresce alto, nada sobrevive sem maestria. Este é um mundo de pedra e gelo. Ela se estende pelo Nepal e Butão, Tibete e Mongólia, e pelos altos contrafortes da Índia e do Paquistão. Ele parece calmo, ainda, morto. Mas mesmo esta parte do mundo está muito viva. Aqui se esconde um dos predadores mais mortais da natureza congelada. Esta é a Pantera das Neves, Panthera uncia, uma fêmea. Sua pelagem é uma maravilha de sobrevivência, tão espessa quanto uma pelagem dupla. Cada pelo é oco para reter o ar quente. Cada roseta é uma ruptura em seu contorno que lhe permite desaparecer entre as rochas e a geada. Nem mesmo os corvos da montanha que voam em círculos acima dela conseguem distingui-la entre as sombras. Seus pés são largos e acolchoados, como raquetes de neve naturais que distribuem seu peso de forma que quase não deixa marcas na casca. Uma cauda longa e pesada flui atrás dele. Tem o mesmo comprimento do corpo e atua como um contrapeso às cristas afiadas. A temporada está no seu auge. De dezembro ao início da primavera, as presas são escassas. Carneiros azuis e alcatrões do Himalaia vagam pelas encostas em busca de líquens ou gramíneas de inverno. O leopardo precisa caçar com paciência e precisão. Ele se desloca principalmente ao amanhecer e ao anoitecer. As sombras fornecem cobertura. O ar rarefeito carrega o cheiro morro abaixo. Todas as noites ela atravessa cerca de 15 quilômetros de penhascos e cascalho. Ela passa os dias encolhida em uma cavidade ensolarada, com o rabo enrolado no focinho, a respiração e o coração firmes. Neste momento ela para com as orelhas tremendo. Abaixo, uma ovelha azul testa uma encosta coberta de gelo. O caçador desmaia na neve. Depois, um único salto. Ela percorre 20 metros em um arco. A gravidade o leva embora. A ovelha se vira e corre, mas é tarde demais. Eles mergulham juntos, predador e presa unidos. Um deslize mataria os dois. Suas mandíbulas se fecham. Um ruído surdo, um silêncio repentino. Durante vários dias, esse abate a alimentará. À medida que o inverno se aproxima, ele vagueia sozinho pelas florestas, marcando os cumes com seu cheiro e deixando uma espuma almiscarada. No entanto, fevereiro traz uma mudança sutil. O ar esquenta um pouco, os dias ficam mais longos, a temporada de acasalamento começa. Do outro lado do vale, outro leopardo responde ao seu chamado. Um miado baixo e áspero. Esses gatos são solitários e os encontros são raros. Por uma breve semana, eles viajam juntos, com as caudas unidas em saudação, seus roncos estrondosos perdidos no rugido de avalanches distantes. Então, eles se separam. A fêmea carrega os filhotes sozinha. A primavera retorna aos trancos e barrancos. A neve amolece nas encostas ao sul. As marmotas estão se movendo. O leopardo escolhe uma toca isolada, geralmente uma caverna, escondida atrás de um véu de rochas caídas, seco e protegido de tempestades. Ali, ela dá à luz 2 filhotes minúsculos, cada um com o peso de um pão, com os olhos fechados e a pelagem já decorada com rosetas fantasmagóricas. Pelas próximas 8 semanas, ela não caçará muito longe, sobrevivendo com o que esconde e pequenas presas que captura por perto. Sua longa cauda envolve os filhotes em calor. Ela os lambe constantemente. No início do verão, os filhotes a seguem cambaleando pelos prados altos. O mundo de repente fica verde. Picas piam entre as flores e ovelhas azuis pastam nos brotos frescos. Esta é uma breve estação de fartura. A mãe frequentemente caça, trazendo carne de volta.
Os filhotes aprendem a perseguir insetos e a atacar sombras. Todas as noites ele os guia pelos cumes. Suas pernas ficam largas e fortes. Quando as tempestades se aproximam, eles se enrolam em seu flanco, com as caudas entrelaçadas. Com a chegada do outono, a família se muda. Os filhotes estão quase crescidos e seus pelos estão engrossando novamente para o frio. Eles praticam a caça mortal de cabras e lebres. A mãe observa, corrigindo com um movimento de cauda e um chiado suave. No segundo inverno, os filhotes vagam sozinhos. Só então ela retorna completamente ao seu ritmo solitário. Dia após dia, sua vida é um equilíbrio entre movimento e descanso, paciência e violência repentina. Ao amanhecer, ele geralmente sobe até um poleiro alto, onde as correntes de ar ascendentes carregam o cheiro da presa. Quando o sol está alto, ele busca a sombra de um beiral. Ao anoitecer, outra patrulha, um zigue-zague lento e deliberado por penhascos e trilhas estreitas marcadas por séculos de vento. Noites sob as estrelas podem chegar a 30 graus negativos. No entanto, sua pelagem densa repele o frio com a mesma facilidade com que repele a neve que cai. Cada lufada de ar rarefeito aquece suas narinas dilatadas antes de chegar aos pulmões. As ameaças persistem. Lobos rondam os vales. Ursos pardos atacam as encostas mais baixas. Ele evita todos eles, desaparecendo entre as rochas e sombras antes do confronto. Os humanos também entraram em seu mundo. Os pastores sobem mais alto a cada ano e, às vezes, são forçados a caçar uma cabra quando a presa selvagem escasseia. A retaliação pode ser rápida, no entanto, sua camuflagem e hábitos secretos a mantêm escondida. Muitos que vivem nessas montanhas nem a veem, mas ela não está sozinha. Outros também conseguiram dominar o frio extremo. Vamos passar para o extremo Oriente Russo. Aqui o inverno assola as montanhas Sikhote-Alin. A taiga permanece silenciosa. Cedro e bétula presos no gelo. Rios selados sob placas de vidro azul. As temperaturas caem para 40 graus abaixo de zero. Muitos animais se refugiam em suas tocas ou fogem para o sul. Mas o tigre siberiano, Panthera tigris altaica, persiste. Sua pelagem é dourada, clara e preta. Seus pelos rígidos e ocos retêm bolsas de ar, enquanto um subpelo denso retém o calor de seu corpo grande. Sob essa pelagem, encontram-se 300 quilos de músculos e ossos. Suas pernas largas, peludas e acolchoadas distribuem seu peso. Até a mais fina camada de neve a segura silenciosamente. A noite se aprofunda e a floresta se aguça diante de seus sentidos. Um leve aroma almiscarado de veado sica flutua ao vento. Ela congela. Seus bigodes tremem como antenas. Suas pupilas dilatam. Um avanço lento. Então, uma explosão. 6 metros em um único salto. As garras perfuram a pele. Um crânio pesado causa uma mordida mortal na espinha. O silêncio cai novamente. Um veado, rico em gordura de inverno, pode mantê-la viva por uma semana. Durante essa estação, ela pode caçar apenas uma vez a cada 7 ou 8 noites. Ela arrasta a carcaça para debaixo de um pinheiro caído, cobre-a com neve para retardar a decomposição e a alimenta até quebrar o último osso para obter tutano. Uma única fêmea pode patrulhar 400 quilômetros quadrados. Deixa sua marca nos troncos das árvores, deixando marcas profundas de garras na casca e exalando almíscar. Cada sinal avisa os rivais e convida um parceiro quando a temporada chega. A patrulha nunca termina. Mesmo nas noites mais escuras, ele se move. À medida que o outono se transforma em longa geada, ela engorda com veados e javalis. Isso deixa uma espessa camada de gordura sob sua pelagem listrada.
Em dezembro, ele está no seu auge. Seu coração bate mais devagar no frio intenso, conservando o calor. Ele descansa durante as horas pálidas do dia sob as árvores derrubadas pelo vento, com a cauda enrolada no focinho e a geada cobrindo seus bigodes. Ao anoitecer, ele se levanta novamente. O fim do inverno traz um novo aroma à floresta. Um tigre macho entrou em seu habitat, seguindo as trilhas que ela marcou no outono. Ele é imenso, medindo quase 4 metros do focinho à cauda. Por vários dias eles viajam juntos, esfregando os flancos nos troncos de cedro e emitindo rugidos baixos e ressonantes. O namoro deles é breve. Após o acasalamento, ele desaparece nas árvores, deixando-a sozinha novamente. A gestação dura pouco mais de 3 meses. Enquanto a luz da primavera derrete os rios, ela busca uma toca escondida, uma cavidade sob raízes levadas pelo vento ou uma caverna em uma encosta rochosa. Lá, em silêncio, ela dá à luz 3 filhotes, cada um pesando apenas 1 quilo, cegos e listrados desde o nascimento. Eles se aconchegam em sua pelagem espessa. Nas primeiras 6 semanas, elas nunca se afastam muito. À noite saem para caçar e retornam com carne enquanto o amanhecer ainda está escuro. Seu leite é rico em gordura. Elas abrem os olhos depois de 10 dias. Depois de 1 mês, rastejam até a boca da toca. A floresta amoleceu. Agora há musgo sob seus pés. Os riachos fluem com água derretida, mas o perigo os cerca. Lobos, ursos e até tigres machos errantes matariam os filhotes se os encontrassem. Ela permanece como uma guarda constante. O verão se torna sua sala de aula. Os filhotes rolam entre samambaias e folhas úmidas enquanto ela arrasta presas frescas de volta para a toca. Logo, ela os leva para o mato. Um movimento de cauda exige silêncio. Eles se agacham ao lado dele enquanto ele demonstra o rastejar lento, a imobilidade antes do ataque. Aprendem a ler o vento, a sentir o tremor de um casco no chão. Aos 3 meses, mastigam carne com dentes de leite afiados. Aos 6 meses de idade, eles já são capazes de abater lebres e fazões jovens sozinhos. O outono aprimora suas lições. Eles a seguem por cumes e rios caudalosos, viajando 30 quilômetros em uma noite. Ela os testa com longas marchas e fome. No segundo inverno, os filhotes já estão quase no tamanho máximo. Agora ela os afugenta. Um por um, eles se dispersam pela taiga em busca de seus próprios territórios. Algumas viajam mais de 800 quilômetros antes de encontrar um lar. Ela permanece sozinha. A cada ano, sua pelagem engrossa à medida que os dias ficam mais curtos. Seu corpo se enche de gordura nova. Ela se reproduz apenas a cada 2 ou 3 anos, permitindo que seus filhotes ganhem independência. Na natureza, ele pode viver 1 década, às vezes 15 anos. Seu reinado só termina quando a idade limita sua caça ou um rival mais forte a força a renunciar. Poucos humanos chegam a vê-lo. Aqueles que a rastreiam encontram apenas sinais, marcas profundas de garras no alto de troncos de cedro, pegadas na neve fresca, tão largas quanto a mão estendida de um homem, o estrondo distante de um rugido ecoando pelos vales congelados. Caçadores ilegais outrora levaram sua espécie à beira da extinção, mas agora as proteções lhe dão espaço para resistir. Enquanto isso, um novo amanhecer. Mas é tarde demais. O extremo oriente russo está coberto de neve novamente. No inverno, o sol mal toca o horizonte. Não muito longe do território do tigre siberiano, abaixo do esqueleto de Larisso, um predador esquivo se move. Este é o leopardo de Amur, Panthera pardus orientalis. É o felino de grande porte mais raro da Terra. Restam menos de 200 exemplares na natureza. Sua pelagem é espessa, dourado claro, e cresce até quase 7,5 centímetros. Cada pelo é oco para reter o calor. As rosetas borram seus contornos contra a vegetação rasteira prateada pela geada. Ele crava suas patas largas na neve fofa. Suas almofadas macias distribuem seu peso, deixando apenas uma pegada. À noite,
É sua aliada. Ele caça enquanto a lua brilha friamente sobre as colinas de Sikot Alim. Um veado se aproxima, pastando nas pontas congeladas dos salgueiros. O leopardo se esmaga contra um tronco caído pelo vento. Ela espera. O batimento cardíaco diminui. Os músculos se curvam, uma única mola. 5 metros através do ar quebradiço, o cervo cai sob uma mordida mortal na garganta. Alimenta-se rapidamente. Suas presas podem alimentá-lo por dias, mas ele arrasta o que sobra para um matagal denso, cobrindo-o de neve e folhas. Uma vez terminada a caçada, ele segue sua rotina diária em seu reino. Seu território se estende por mais de 100 quilômetros quadrados. Ela para diante de um cedro inclinado. Ele fica em pé sobre as patas traseiras e deixa cicatrizes profundas na casca. As glândulas odoríferas em suas patas enviam uma mensagem aos rivais. Este território está ocupado. Ao longo dos afloramentos rochosos, ele exala almíscar. Nenhum outro leopardo ousa parar. Ao amanhecer, ele se refugia em uma cavidade entre as rochas. Lá, dorme. Corpo enrolado, cauda enrolada em volta do nariz. Durante horas a floresta permanece silenciosa. Os gaios chamam, um esquilo repreende, mas nada perturba o leopardo. Somente quando o céu se torna índigo, ela se levanta e se move novamente. O inverno é sua estação de poder. As presas se concentram em vales abrigados. No final de fevereiro, outro cheiro flutua no vento, um macho. Ela responde com um chamado baixo e rouco. Quando ele aparece, seu namoro é breve. Eles esfregam os flancos nos troncos das árvores, seus rugidos guturais abafados pela neve. Por alguns dias, viajam juntos, compartilhando presas e trilhas. Então, tão repentinamente quanto chegou, o macho desaparece de volta nas árvores. A fêmea retoma sua vida solitária. A gestação dura 3 meses. A primavera amolece a terra enquanto os brotos de lariço incham e os riachos se abrem. Ela procura um refúgio isolado, uma fenda em um penhasco de calcário. Lá, ela dá à luz 2 filhotes, cada um não mais pesado que um pão. Cegos, indefesos, eles se aconchegam em seu calor. Durante as primeiras semanas, ele quase não sai. À noite, ela sai furtivamente para caçar e retorna antes do amanhecer com carne. Seu leite é rico e nutritivo, e sua língua limpa os filhotes de odores que poderiam denunciá-los a lobos, águias ou até mesmo outros leopardos. Eles abrem os olhos depois de 10 dias, azul no começo, depois vai aprofundando até chegar ao dourado. Em 1 mês, eles cambaleiam até a entrada da toca. Quando chega o verão, a floresta se adensa em um labirinto verde. Os filhotes a seguem por vales cobertos de samambaias. Ela os ensina a parar quando o vento muda de direção, a posicionar cada pata silenciosamente, a escalar troncos inclinados e a esperar com a paciência de uma pedra. Eles atacam os gafanhotos, depois lebres. No outono, suas manchas escurecem, combinando com a cor avermelhada das folhas. Eles a seguem em longas caçadas por veados sicá e texugos, às vezes viajando 20 quilômetros em uma única noite. Os filhotes têm quase o tamanho deles, são esguios e fortes, mas ainda dependem de suas presas. Quando a geada retorna, ela começa a afastá-la. Um por um eles abandonam seu território, destinados a trilhar seus próprios caminhos pelas vastas florestas da bacia do Amur. Ela é deixada sozinha novamente. Um dia típico de inverno começa antes do anoitecer. Ela se levanta de seu matagal, sacode a neve do pelo e escuta. Um estalo distante, um casco no gelo, a faz cair em uma ravina gelada. Ela fica à espreita por horas, uma explosão de velocidade, um salto, e outra vida é tirada para sustentar a sua. Ela se alimenta, marque seu terreno, desaparece na escuridão. É assim que acontece, noite após noite, ano após ano. A quilômetros de distância, a natureza congelada da Sibéria e do Alasca parece morta à primeira vista. A tundra jaz silenciosa sob um manto de neve. O ar está quebradiço, o vento varre o infinito branco. A neve cai em longas faixas que borram o horizonte do céu.
Aqui, uma matilha de lobos cinzentos, canis lupus, acorda ao amanhecer. Um lobo sozinho é frágil. Juntos eles são poderosos, e o inverno é a estação dominante. A matilha acorda ao amanhecer. 12 lobos se levantam de suas camas rasas. Seus pelos são grossos, camada dupla, cinza, preto e creme. Cada pelo retém o calor contra o vento cortante. Patas largas, como raquetes de neve, cravam-se na casca. A geada gruda nos bigodes, caudas se enrolam em volta dos focinhos. Eles se livram do frio. O par-alfa lidera o caminho. Cotovelo a cotovelo, eles ditam o ritmo. Atrás deles, lobos mais jovens correm, seguindo os passos dos mais velhos. Os bezerros nascidos na primavera anterior, agora esguios e jovens, lutam para acompanhar o ritmo. A manada se move em uníssono. Hoje eles caçam. As presas de inverno são escassas. Uma manada de caribus se move pela tundra. Lobos abaixam a cabeça em direção à neve. As narinas se alargam. Um leve aroma de almíscar flutua no vento. Eles giram como um só. As horas passam. Os lobos são caçadores de resistência. Eles não foram feitos para emboscadas, mas para perseguições. Seus corações batem forte. Seus pulmões respiram ar gelado, seus músculos trotam incansavelmente quilômetro após quilômetro. Os caribus finalmente aparecem. Os lobos aceleram o passo, com o olhar fixo e as orelhas voltadas para a frente. Então a perseguição começa. A neve explode sob os cascos batendo. Os caribus avançam a toda velocidade pela planície. Os lobos se espalham, flanqueando-os, formando círculos. Os batedores avançam para impedir a fuga, enquanto os mais fortes empurram a manada para terrenos acidentados. Um jovem caribu tropeça. Os lobos aproveitam a oportunidade. A fêmea alfa avança, mostrando os dentes. Em questão de segundos, o bando está sobre nós. O massacre é rápido. Eles se alimentam juntos, com os focinhos tingidos de vermelho. Os filhotes podem escolher primeiro, depois os machos. Depois o restante. Quando a carcaça é despojada, os ossos quebrados para a obtenção da medula, eles descansam na neve, com a barriga cheia e respirando pesadamente. Mas o inverno é mais do que caça. É também a temporada da rivalidade. Outros rebanhos vagam por esses vales. As fronteiras devem ser defendidas. Ao anoitecer, o macho alfa levanta a cabeça e uiva. O som ecoa como um trovão pela tundra, ecoado pelas vozes de seus irmãos. Ao longe, outra matilha responde. Por enquanto, a distância é segura. À medida que a longa noite cai, os lobos se refugiam entre os abetos. Eles se amontoam, compartilhando o calor. Seu ano muda com as estações. A primavera traz o degelo. Rios congelados rugem livremente e a terra amolece sob a nova vegetação. A fêmea alfa fervilha de vida. Ela busca uma toca escondida, talvez um buraco sob as raízes das árvores ou o abrigo de um afloramento rochoso. Lá, longe do barulho da matilha, ela dá à luz. 5 filhotes minúsculos, cegos e surdos, rastejam por seus pelos. Por 3 semanas, ele não os abandona. Sua companheira e os companheiros de matilha lhe trazem comida. Dias depois, os filhotes abrem os olhos. Caminham bamboleando em direção à luz do sol, com as orelhas enormes e as caudas desajeitadas. A matilha se reúne ao redor deles, guardiões e professores. Os filhotes se tornam companheiros de brincadeira, puxando as orelhas e o focinho uns dos outros. Os adultos trazem pedaços de carne. Inicialmente, exploram a poucos metros da toca. No meio do verão, realizam patrulhas curtas. No outono, juntam-se entusiasticamente à caça. O verão traz alces e lebres, bisões no outono, caribus no inverno e alces. Cada barragem ensina uma lição. Eles aprendem a interpretar o tremor dos cascos no chão, a direcionar sua perseguição em direção a pântanos ou ravinas e a atacar em equipe. Sucesso significa vida, fracasso traz fome.
Aos 2 anos, os filhotes estão fortes o suficiente para se reproduzir. Alguns permanecerão, outros se dispersarão, viajando centenas de quilômetros em busca de parceiros e novos territórios. Sua jornada é perigosa. Alcateias rivais, fome, humanidade. Muitos não sobrevivem, mas aqueles que sobrevivem perpetuam a linhagem. Sua pelagem dupla os protege do congelamento. Suas pernas largas se estendem como raquetes de neve. Os músculos dos ombros e quadris os impulsionam a percorrer 65 quilômetros em um único dia. Seu olfato detecta odores a 10 quilômetros de distância. Seus uivos unem a matilha. O lobo não é um andarilho solitário. Sua força está na unidade familiar. Os alfas lideram, mas cada membro desempenha um papel: batedores, guardiões, caçadores ou mestres. Essa cooperação é sua adaptação máxima, permitindo-lhes abater presas muito maiores do que eles e suportar invernos que matariam de fome um predador solitário. À medida que o inverno se aproxima da tundra novamente, os lobos estão prontos. Mais ao norte, a noite nunca dorme de verdade. Este é o coração da floresta boreal. A terra repousa sob um céu salpicado de aurora verde. Aqui, perto do chão, ombros largos, pelo grosso como pele de inverno, o Wolverine, Gulo, se move. Ele é uma criatura feita para a adversidade. Quilômetros de neve, frio intenso. Sozinho, imparável, ele ronda o mundo silencioso. O amanhecer lança uma luz tênue sobre a tundra. O Wolverine emerge de sua toca sob um abeto caído. A geada cobre seus bigodes. Cada pata é tão larga quanto uma mão humana, orlada de garras curvas que se cravam no gelo. A criatura se move com um andar gingado, meio urso, meio doninha, com os músculos retesados, sob uma pelagem felpuda, marrom chocolate com listras douradas. O ar corta a -30, mas o pelo do carcaju é o isolamento perfeito. Os pelos oleosos liberam gelo, prendendo o calor perto da pele. Ele percorre 48 quilômetros ou mais antes do anoitecer. Sapatos de neve feitos de pele e osso distribuem seu peso. Seu faro aguçado testa o vento. Em algum lugar um caribu caiu. Um lince escondeu uma presa. O glutão não desperdiça energia perseguindo sombras. Siga o cheiro, fraco como a respiração, por horas. Mais à frente há um rio congelado. O carcaju desliza sobre o gelo, com as garras agarrando as superfícies escorregadias e a cauda abaixada para se equilibrar. Corvos circulam no céu cinzento. Sob um pinheiro inclinado, o corpo rígido de um jovem alce jaz semi-enterrado na neve. Lobos o derrubaram dias atrás, mas ele já se foi. O glutão não perde tempo. Mandíbulas de aço mordem a pele e os tendões congelados. Ele se empanturra. Mas ele não é um simples necrófago. Quando a presa é escassa, o glutão caça. Dias depois, em uma patrulha semelhante, ele captura uma lebre da neve que sai correndo de um matagal. O carcaju se lança com força explosiva, percorrendo 5 metros em um instante. A lebre desaparece em uma nuvem de poeira. O silêncio retorna. Ao pôr do sol pálido, o carcaju busca abrigo. Ele se esconde em um monte de neve compactada e galhos. Lá ele descansa, aconchegado em seu próprio calor. Mas a noite não é tranquila. Do outro lado da floresta congelada, uma fêmea inicia sua tarefa mais secreta. Nas profundezas de um labirinto de túneis sob a neve, ela dá à luz seus filhotes, 2. Cada um deles não é mais pesado que um abacaxi, cego, desamparado. Eles gritam na escuridão, encontrando o calor de suas barrigas. Durante semanas a fio, ela raramente sai. Seu leite é rico e nutre os pequenos corações durante a longa noite ártica. Quando a fome a força a sair, ela se afasta para longe, sempre retornando ao berçário escondido. No final da primavera, quando a neve começa a apodrecer, os filhotes rastejam em direção à luz. Seus pelos são macios, pernas grandes. O pai não está por perto.
Wolverines são solitários. Os machos percorrem vastos territórios de até 500 quilômetros quadrados e os marcam com glândulas odoríferas e com o atrito profundo de suas garras na casca das árvores. Eles só buscam companhia durante o curto verão, acasalando com várias fêmeas durante a época de floração da tundra. Mas a fêmea adia sua gravidez. Isso se chama implantação tardia. Os óvulos fertilizados aguardam no corpo da fêmea até que o inverno chegue e os dias fiquem mais curtos. Só então se instalam no útero, garantindo que o nascimento ocorra quando a neve esconder seu covil e houver menos predadores. O verão transforma o mundo do glutão. Os rios enchem com a água do degelo. As florestas estão cheias de musgo e frutas vermelhas. Manadas de caribus estão se movendo rapidamente para o norte. Os filhotes ficam ousados. Eles seguem a mãe por cumes de granito e prados alpinos, aprendendo a escalar, cavar e farejar carniça a quilômetros de distância. Ela os ensina a armazenar alimentos, arrastando-os para forcados nas árvores ou enterrando-os sob pedras, onde o frio os preserva. No outono, os filhotes são quase adultos. Eles lutam alegremente, testando a força de suas mandíbulas e a agilidade de suas pernas. Em breve partirão, cada um sozinho, para forjar um reino na neve. Sua mãe os afasta com ferocidade repentina, e assim, o inverno retorna. Tempestades enterram a terra, alces e veados estão enfraquecendo. Alguns caem no frio ou nos lobos. O glutão prospera. Sinta a morte a distâncias incríveis. Ele abre carcaças congeladas que outros predadores não conseguem perfurar. Ataques matam lobos. Até um urso cederá à sua fúria. Quando a aurora boreal volta a piscar, os filhotes do ano passado já se dispersaram. Um segue para o oeste em direção à costa, atravessando rios congelados e escarpas montanhosas em busca de uma área desabitada. Outro segue para leste, desaparecendo na taiga. Cada um viajará centenas de quilômetros antes de encontrar um lugar para reivindicar. Muitos cairão de fome ou pelas armas dos humanos, mas alguns irão perdurar. Das florestas de lariços da Sibéria às planícies brancas do Alasca, dos fiordes da Escandinávia aos picos do Yukon, a história é a mesma. Enquanto isso, as florestas eurasianas estão despertando silenciosamente. A neve abafa todos os sons sob uma catedral de pinheiros e bétulas. Uma sombra desliza entre as árvores, pálida como a luz do inverno. Ainda faltam algumas horas para o amanhecer. Mas o lince eurasiano, Lynx lynx, começa a perseguir. Seus músculos ondulam sob uma pelagem prateada e dourada. Suas orelhas, cobertas por tufos negros, inclinam-se para a frente, lendo o silêncio como um livro. Suas patas são largas e cobertas de pelos para distribuir seu peso na neve endurecida. Não deixa quase nenhum vestígio. Seus bigodes roçam os galhos, sentindo a menor vibração no ar. Seus enormes olhos âmbar perfuram a escuridão. Eles captam a luz da lua, dando à gata uma visão noturna 6 vezes mais forte que a nossa. A fome a impele para a frente. Um veado pasta em uma clareira congelada. O lince abaixa o corpo. Sua cauda se contrai uma vez em concentração. Ela mede o vento. Então flui pela neve, silenciosa, imparável. A 10 metros de distância, ela dobra as patas traseiras, salta e pousa no pescoço do veado. Uma única mordida na garganta. A floresta volta ao silêncio. Ela se alimenta rapidamente. Arraste a carcaça para debaixo de um arbusto para escondê-la dos necrófagos. Ele durará seus dias. A vida dele é solitária. Ela se espalha por 200 quilômetros quadrados, marcando árvores com glândulas odoríferas e garras afiadas. Cada arranhão avisa os rivais e guia potenciais parceiros. Seu ritmo diurno raramente muda. Caça ao anoitecer e ao amanhecer, descansa durante o dia e patrulha à noite. Em fevereiro, os machos já estão em completa liberdade. Seus chamados ecoam pela floresta congelada. A fêmea responde com latidos breves.
Ao se encontrarem, eles circulam, cheiram-se e esfregam a cabeça nos flancos um do outro. Permanecem juntos por 3 ou 4 dias, acasalando com frequência. Então o macho vai embora e a floresta engole seus rastros. A primavera solta a neve. Debaixo de um pinheiro caído, a fêmea procura um tronco oco. Ela o cobre com musgo e grama seca. Após uma gestação de cerca de 70 dias, ela dá à luz 3 gatinhos, cada um com apenas um punhado de pelos, com os olhos fechados para o mundo. Sua pelagem manchada se mistura com o solo manchado da floresta. A mãe raramente se afasta muito. Ela sai furtivamente à noite para caçar coelhos e perdizes, retornando antes do amanhecer. Seu leite é rico e nutre os filhotes enquanto eles crescem. Depois de 10 dias, eles abrem os olhos. Depois de 5 semanas, eles saem da toca aos tropeços. Ela observa, com as orelhas se contraindo, enquanto eles perseguem besouros e espreitam folhas caídas. O verão adensa a floresta. A luz do sol se filtra por um telhado verde. Gatinhos seguem a mãe em patrulhas silenciosas. Ela os ensina a engatinhar, a parar repentinamente, a acelerar bruscamente. Eles aprendem a subir em árvores para escapar de lobos e ursos. No outono, sua pelagem escurece e fica mais espessa. Eles pesam quase 15 quilos. À medida que os dias encurtam, os filhotes caçam sozinhos pela primeira vez. Eles atacam camundongos do campo, assustam pássaros do mato e até tentam capturar uma lebre jovem. E então o inverno retorna. Sua mãe os guia por entre os montes de neve. Ela lhes mostra as rotas secretas de seu território. Mas na próxima temporada de acasalamento, ele os afugenta com rosnados altos e golpes. Cada um deles se dispersa, viajando centenas de quilômetros em busca de território livre. De volta para casa, ele caça ao anoitecer, quando os cervos se aventuram em campo aberto. Ela descansa até o meio-dia, escondido em um emaranhado de raízes ou pedras, respirando lenta e firmemente enquanto a luz do sol brilha nos galhos gelados. À noite, ele se movimenta novamente, às vezes percorrendo 20 quilômetros antes do amanhecer. Seu coração bate fracamente, conservando o calor. Pode jejuar por dias se a caçada falhar. Ele também renova suas marcas de cheiro a cada poucos dias, cravando suas garras na casca e borrifando urina ao cruzar trilhas. Essas mensagens informam aos intrusos seu sexo, idade e status. Os machos patrulham áreas ainda maiores, às vezes sobrepondo-se a várias fêmeas, mas conflitos diretos são raros. Quando a comida é escassa, o lince demonstra notável adaptabilidade. Ele armazena sobras sob a neve ou folhas e retorna noite após noite. Passe de veados para presas menores, lebres, reclamação, até raposas. Mandíbulas poderosas esmagam ossos para obter medula escondida. As estações mudam novamente. A neve cai silenciosamente sobre o leste da Rússia, os Cárpatos, os Alpes e as florestas da Escandinávia. O lince se move por toda parte. É o sussurro de suas patas almofadadas em um caminho gelado. Seus filhotes, agora com 1 ano de idade, traçam suas próprias trilhas secretas à distância. À medida que o inverno se aproxima, o chamado do macho ecoa novamente pelas árvores. O ciclo começa novamente. Caçar, companheiro, aumentar, liberar. Enquanto isso, a floresta boreal permanece silenciosa. Enterrado sob uma pesada camada de neve, o amanhecer surge silenciosamente. Abetos congelados erguem-se como agulhas congeladas. Um único conjunto de impressões marca o branco infinito, largo, redondo, bordas suaves. Pertencem à família do lince canadense, Lynx canadensis. Seus corpos cinza-prateados são cobertos por pelos espessos com leves manchas. Suas pernas são longas, projetadas para a neve profunda. Cada perna é como uma raquete de neve, com pelos que se espalham para mantê-la flutuando onde criaturas mais pesadas afundam. A noite se estende até a manhã.
O lince prefere essas horas escuras, quando as sombras se alongam e sua presa desperta. Seus olhos âmbar absorvem a escuridão. Suas orelhas, cobertas por tufos pretos, se movem a cada farfalhar. Ele para, escutando. Sob a neve, um batimento cardíaco acelera. Um camundongo do campo escapa sob uma camada de gelo. Não estou interessado. Seu verdadeiro propósito é mais difícil de ver. A lebre da neve deixa rastros tênues, branco sobre branco, que desaparecem em matagais de salgueiros e amieiros. À medida que a população de lebres aumenta e diminui em um ciclo de 10 anos, o mesmo ocorre com a população de linces. Quando as lebres são abundantes, as fêmeas criam mais filhotes. Quando a população de lebres diminui, apenas os linces mais fortes sobrevivem. O lince caminha silenciosamente entre as árvores. Ele para em uma curva onde os galhos se arqueiam. Lebres usam esses túneis. Ele abaixa o corpo, a ponta da cauda imóvel e os músculos tensos. Minutos se passam. Um borrão branco emerge da vegetação rasteira. Ele se lança para a frente, 2 saltos e ele cai em cheio, com as mandíbulas se fechando em seu pescoço. Uma morte limpa, rápido, silencioso. Ele arrasta a lebre para debaixo de um tronco de árvore caído. A comida lhe dará forças para enfrentar as horas frias. No inverno, ele caça 2 vezes por dia, ao anoitecer e antes do amanhecer, conservando energia quando o sol está alto e o ar está frio. Entre as caçadas, ele se aconchega em uma cavidade abrigada, cauda enrolada em volta do nariz, pernas dobradas sob o peito. Calor corporal selado dentro da densa pelagem. No final do inverno surge uma nova urgência. Começa a temporada de acasalamento. Os machos vagam por toda parte, deixando marcas de cheiro pungente nas árvores. Seus chamados ecoam na floresta congelada, um lamento curto e áspero. Ela responde na mesma moeda. Quando um macho a encontra, voam em círculos cautelosos, cheirando e se esfregando nela. Durante 3 dias, eles ficam juntos e acasalam com frequência. Quando ele vai embora, ela retorna à solidão. A primavera amolece a terra. A neve derrete, formando solo escuro e riachos cristalinos. Depois de 60 dias, ela procura uma toca, um emaranhado de raízes. Um espaço escondido das corujas e ursos que a espreitam. Lá ela dá à luz 3 gatinhos minúsculos, com os olhos fechados e as orelhas dobradas. Cada um deles tem pouco mais do que o tamanho de uma mão humana. O pelo dele já é grosso, pontilhada com manchas fracas. Eles caçam incansavelmente, saindo furtivamente ao anoitecer para trazer de volta lebres, perdizes e, ocasionalmente, esquilos. Os filhotes se alimentam de leite rico, dobrando de peso em questão de semanas. Com 1 mês, seus olhos brilham em azul e depois se tornam âmbar. Eles se afastam, cambaleando da toca. Pernas desajeitadas testam o mundo. Ela observa cada passo. Suas orelhas giram ao menor som. O verão traz consigo um frenesi de vida. Os mosquitos enxameiam. Os salgueiros explodem de verde. Os gatinhos se tornam ousados, caçando insetos e atacando as folhas. A mãe os ensina a emboscar, agachar-se congelado, atacar silenciosamente, morder com força. No início do outono, eles a seguem pela floresta. À medida que os dias ficam mais curtos, seus pelos engrossam e ficam mais claros. O pelo da mãe fica quase branco. Com a primeira nevasca, os gatinhos já estão quase crescidos, magros e velozes. Ela os guia por rios congelados, mostrando-lhes caminhos escondidos entre os arbustos, onde as lebres se escondem. Suas lições são implacáveis: perseguir, batida, desaparecer. Somente aqueles que os dominam viverão. No primeiro inverno, os filhotes estão quase prontos para partir. Seu comportamento muda. Eles os alimentam menos e rosnam quando se aproximam demais. Em um amanhecer frio, eles escapam. O instinto os leva a se separar, cada um para reivindicar um pedaço de floresta. Eles são feitos para sobreviver. Suas longas patas traseiras os impulsionam em súbitas explosões de velocidade, atingindo 8 metros em um único salto.
Pelos crescem entre seus dedos, isolando-os da neve e dando-lhes aderência em superfícies geladas. Seus tufos auriculares funcionam como antenas, captando o menor sussurro de uma lebre em movimento. O nariz, largo e revestido de vasos sanguíneos, aquece o ar antes que ele chegue aos pulmões. Esses gatos podem suportar temperaturas abaixo de -40 graus Celsius. Sozinha novamente, o ritmo diário da fêmea não muda. Ela caça ao anoitecer, descansa durante o dia. Ela limpa sua pelagem densa para mantê-la livre de gelo. Ela marca limites com seu cheiro para alertar rivais. Mesmo nos meses mais escuros, ela viaja até 15 quilômetros por noite. Quando a presa é escassa, ela guarda as sobras. E então ele os cobre com neve para voltar outro dia. Predadores compartilham seu mundo, lobos, coiotes e até corujas grandes. Ela evita todos eles, deslizando como fumaça entre os abetos e a sombra. Se encurralada, sobe rapidamente, cravando as garras na casca, ou ataca com as poderosas patas dianteiras, sibilando e com as orelhas achatadas. Os anos mudam como as estações. Alguns invernos são ricos em lebres, outros trazem fome. Hoje o crepúsculo cai novamente sobre a floresta do norte. O lince se move novamente. Em algum lugar à frente, uma lebre está se movendo. A caçada começa novamente. Enquanto isso, no subbosque norte-americano, a noite cobre a floresta e o campo. Uma lua pálida nasce. Silêncio em todos os lugares. É quebrado apenas pelo som do vento, o uivo distante. Mas um predador desliza pela noite em silêncio absoluto, de pequena estatura, mas feroz, elusivo, cauteloso, feito para matar, o lince pardo, Lynx rufus. Este pequeno primo do lince desliza por um emaranhado de cedros e carvalhos. Sua pelagem é uma colcha de retalhos de tons marrom avermelhados e rosetas escuras que se misturam à grama e às rochas sombreadas. Sua cauda curta se contrai vigorosamente. Sua ponta é preta. Suas orelhas peludas giram, captando sussurros de som. Um passo e ele desaparece. Os linces preferem as horas entre o crepúsculo e o amanhecer. Suas presas estão acordadas e o ar fresco mascara seu cheiro. Eles param, escutam e planejam. O solo da floresta revela seus segredos. O pulo de um coelho, os passos de um cervo, o leve farfalhar de um rato sob as folhas secas. Grandes e dourados, seus olhos capturam cada brilho do luar. Seu nariz inala o cheiro de pelo quente. Um coelho pasta perto de um tronco caído. O lince se agacha, com a barriga raspando o chão. Seus músculos se contraem. Um último salto silencioso e ele ataca. O coelho não o vê. Uma mordida rápida no pescoço encerra a perseguição. Ele arrasta sua presa para o mato, devorando-a rapidamente. Uma barragem tão pequena fornece combustível para atravessar a noite fria, embora também possa transportar animais maiores. Durante as longas horas que antecedem o amanhecer, ele caça e patrulha. Seu território se estende por 10 quilômetros quadrados, um labirinto de cumes, matagais e leitos de riachos. Ele o marca com urina e marcas de garras em troncos de árvores, mensagens que alertam seus rivais. Outros linces passam, mas eles raramente ficam. A solidão é mais segura. O conflito desperdiça energia preciosa. Ao amanhecer, ela se retira. Ela se enrola sob uma saliência rochosa ou dentro de um tronco oco com o rabo apoiado no focinho. O sol de outono aquece a floresta, mas ela dorme, mexendo as orelhas ao som do zumbido dos insetos. Só o cheiro do perigo, um coiote à espreita ou a sombra de uma águia conseguem acordá-la. No outono, a floresta fica cheia de aromas. As folhas caem, revelando os rastros de veados e lebres. Esta é sua estação dominante. As presas são abundantes e o ar fresco a ajuda a se manter furtiva. O inverno traz uma vantagem mais acentuada. A neve cai nas cadeias de montanhas do norte e a comida se torna escassa. Sua pelagem densa se torna mais espessa, macia e em camadas para reter o calor. Crescem pelos entre os dedos dos pés.
Ele caça com mais ousadia, capturando lebres que deixam rastros brilhantes no branco. No final do inverno começa a temporada de acasalamento. A fêmea levanta o queixo e mia na noite fria, um chamado que pode ser ouvido por toda a floresta e pelo cânion. Os machos respondem com seus próprios gritos ásperos. Um pretendente se aproxima, rondando com rosnados baixos. Durante dias, eles permanecem próximos, esfregando os rostos e entrelaçando as caudas. Acasalam e depois se separam. A primavera amolece o solo. A fêmea procura uma toca escondida, uma velha toca de texugo. Ela cobre com folhas secas e musgo. Após cerca de 60 dias, ela dá à luz uma ninhada de 4 filhotes. Cegos, indefesos, orelhas dobradas, pelos finos. A floresta fica verde à medida que seus filhotes crescem. Ela só sai à noite, procurando e trazendo de volta ratos, coelhos e, ocasionalmente, pássaros. O leite flui rico e quente. Depois de 10 dias, os gatinhos abrem os olhos, azuis. Com 5 semanas, eles saem cambaleando da toca, tropeçando em raízes e atacando insetos. Ela observa cada passo. Coiotes, corujas e cobras rondam por perto. Um erro pode matá-los. Quando chega o verão, ele os ensina a caçar. Congele quando um galho quebrar. Salte com velocidade repentina. Eles perseguem gafanhotos e praticam o ataque em suas caudas. No início do outono, eles as seguem em caçadas noturnas, descobrindo os caminhos secretos da floresta. Ela lhes oferece um coelho meio comido, permitindo que experimentem o sangue e os músculos. Suas habilidades se aprimoram a cada nascer da lua. À medida que os gatinhos se aproximam do primeiro inverno, seu comportamento muda. Ele rosna quando eles se juntam para caçar. Ele rosna quando eles se aproximam demais. A independência está próxima. Em uma noite fria, ele escapa. Os filhotes se espalham, cada um para reivindicar um pedaço de floresta. Eles são feitos para o sucesso na vida solitária. Suas poderosas patas traseiras o impulsionam em saltos de até 3 metros de comprimento. Suas garras retráteis permanecem afiadas como navalhas, escondidas até o ataque. Seus bigodes se abrem em leque, sentindo as correntes de ar na escuridão. Seus tufos de orelhas funcionam como antenas, detectando o leve farfalhar de um camundongo do campo sob a neve. Ela é uma atleta das sombras. Seu ritmo diário permanece constante durante todo o ano. Caça ao anoitecer. Pausa para o meio-dia. Patrulhas silenciosas sob as estrelas. Ele percorre até 12 quilômetros em uma única noite, desviando de espinhos e pedras, atravessando rios a nado se necessário. Onde os subúrbios se confundem com a orla da floresta, ele desliza por valas de drenagem e caça em terrenos baldios, ratos, esquilos, pombos. Os anos mudam. Todo outono ela procura um companheiro. Toda primavera ela cria uma nova ninhada. Algumas estações trazem fartura, lebres e coelhos em abundância, gatinhos gordos e fortes. Outros anos são difíceis e apenas um gatinho sobrevive. Apesar de tudo, ela continua solitária. Naquele exato momento, um cervo procura grama sob a neve. Ele se agacha, com os músculos tensos. Sua respiração se reduz a um sussurro. Cada passo é um deslizar silencioso, com as patas abertas para abafar o som. O cervo levanta a cabeça. Suas orelhas se contraem. O lince congela. Apenas seus olhos se movem. Uma rajada carrega seu cheiro. O cervo se curva novamente, arranhando a neve em busca de brotos escondidos. Aproxima-se lentamente, uma pata de cada vez. Balança a cauda uma vez e para. 10 metros. 6. Dezembro. Então, o ataque final. Ele sai em disparada da grama morta. A neve voa em jatos prateados. O filhote dispara, seus cascos buscando um ponto de apoio. O lince pardo se lança, suas patas traseiras se projetando para a frente. Ele pousa no flanco do filhote, suas garras cravando-se profundamente. Elas se desfazem em um chiado ondulante de neve e pelos. Uma mordida rápida no pescoço. A luta termina. Enquanto isso, o amanhecer surge sobre o cerrado do sul da Espanha.
Uma luz pálida acaricia as colinas ondulantes de Doñana e Sierra Morena. A grama seca treme no frio do inverno. Uma sombra se move baixa entre o alecrim e a esteva. Este é o lince ibérico, Lynx pardinus, o mais raro de todos os felinos selvagens. Apenas algumas centenas sobrevivem. No entanto, aqui, nesta hora tranquila, uma mulher começa o seu dia. Ela emerge de um bosque de sobreiros, com as patas silenciosas sobre a terra arenosa. Seu pelo brilha com tons de dourado e âmbar, pontuados por rosetas escuras que fragmentam sua figura em fragmentos de luz e sombra. Uma cauda curta, com a ponta preta e trêmula, revela seu único movimento. Suas orelhas altas, coroadas por tufos de tinta, giram a cada farfalhar. Coelhos são sua força vital. Nenhuma outra presa consegue sustentá-la durante o inverno rigoroso. Ela para, levantando o focinho. O cheiro de pelos flutua na brisa. Ela desliza para a frente com os músculos tensos. Mais à frente, um coelho europeu pasta perto de um arbusto de tomilho. O lince agacha-se com a barriga raspando o chão. Uma explosão de força. Suas patas traseiras o impulsionam para a frente como uma mola. O coelho avança, mas é mais rápido. Um clarão de garras, uma mordida rápida no pescoço. O silêncio retorna. Este é o seu ritmo. Ele caça ao amanhecer e novamente ao anoitecer. Descanse quando o sol estiver alto e o calor se espalhar pelo mato. Reivindica um território de 10 quilômetros quadrados, um mosaico de dunas, pântanos e florestas de várzea. Marca seus limites com urina e fezes, deixando avisos severos para seus rivais. Ao meio-dia, retira-se para uma toca escondida, uma toca de coelho abandonada. Aqui ela dorme. Lagartos tomam sol em pedras quentes e milhafres vermelhos voam pelo ar. O lince permanece escondido. O inverno é sua estação de urgência. O ar está frio, mas a época de acasalamento chegou. Seu corpo se enche de hormônios. Seus uivos ecoam nas colinas. Um macho responde, seu chamado mais profundo ecoando por todo o vale. Ele se aproxima cautelosamente, o nariz se contraindo ao sentir o cheiro dela. Durante dias eles se acompanham, esfregando as bochechas e trocando rosnados suaves. Quando chega a hora, eles acasalam sob os galhos nus. Ao amanhecer, ele se foi. As semanas passam. A chuva cai, arrancando um novo verde do solo empoeirado. Ela procura uma toca, um berço para a próxima geração, um emaranhado de raízes sob um zimbro. Ela o forra com capim seco e pelo de coelho. Depois de 2 meses, ela dá à luz 3 gatinhos, cegos e malhados, com as orelhas bem dobradas. Os gritos dela são fracos. Agora seu mundo se reduz a um único propósito. Ela caça e traz coelhos de volta para a toca todas as noites. O leite flui rico e quente. Os gatinhos se aconchegam, abrindo os olhos após 10 dias na penumbra da toca. Com 5 semanas eles saem. Ela os protege com vigilância implacável. Águias planam no céu. Raposas e mangustos rondam. Um movimento descuidado pode custar uma vida. A primavera colore a terra com flores. Os gatinhos se transformam em gafanhotos ousados e perseguidores, saltando com suas caudas trêmulas. No verão, eles a seguem em caçadas noturnas. Ela compartilha suas mortes. Então, ele dá um pequeno empurrão para que eles peguem os seus. O outono traz mudanças. Os gatinhos estão quase crescidos. Seus pelos são grossos e rosados. A mãe endurece a postura. Ela rosna quando eles se aproximam de sua presa, sibila quando eles ficam perto da toca. A independência está próxima. Certa noite, ela foge noite adentro, para nunca mais voltar. Os filhotes se dispersam. É preciso. Cada um busca seu próprio território. Alguns viajam muitos quilômetros, cruzando estradas e terras agrícolas. O lince ibérico vive em um mundo frágil. Os coelhos carregam a sombra mortal da doença, mixomatose e febre hemorrágica. Essas doenças podem dizimar populações inteiras. No entanto, sem coelhos, o lince morre de fome.
Seu habitat também está encolhendo, isolado por estradas e cercas e fragmentado por fazendas. Conservacionistas trabalham incansavelmente. Programas de reprodução, reintrodução de coelhos e corredores de vida selvagem que cruzam cidades e estradas. Os números estão aumentando lentamente. Ainda assim, o perigo permanece. A noite cai em uma planície congelada. O vento morre. As estrelas estão ficando mais nítidas. A lua cheia está baixa. A neve permanece intocada. Uma enorme folha de vidro azul esbranquiçado. O ar contém o cheiro quebradiço de gelo e seiva de pinheiro. Os abetos e os abetos estão cobertos de geada. O rastro de uma raposa é desenhado nos montes. Em algum lugar sob a casca, um rato está cavando um túnel. Além das árvores, a planície se estende em direção a um rio congelado. Da borda negra de uma floresta de abetos, 2 discos âmbares brilham. A coruja orelhuda, Bulbo virginianus, está acordada. Suas asas largas estão dobradas contra o frio. Os tufos de suas orelhas estão erguidos como sentinelas vigilantes. Ela foi feita para a escuridão. Ela espera em um galho de pinheiro perfeitamente imóvel. Suas penas se misturam perfeitamente com a casca e a sombra. Abaixo, um camundongo farfalha na grama seca. O som se propaga no ar gelado. Seu disco facial é um radar vivo, canalizando cada leve toque em direção às suas orelhas, posicionadas assimetricamente em seu crânio. Uma orelha mais alta, mais um abaixo. Esse pequeno atraso lhe indica a distância e a direção exatas. Ele inclina a cabeça, escutando. O mundo está mapeado em sons, um único bater de asas enormes. O silêncio se segue. As penas macias de voo cortam o ar sem um sussurro. Ela cai como neve, garras estendidas, mais longas que as de um urso cinzento, esmagando como uma armadilha de aço. O rato nunca sabe. Ele engole tudo, cabeça, pelo e osso, para ser derretido em uma bolinha cinza e organizada. Esse ritmo noturno impulsiona sua vida. Ele caça, se alimenta, descansa e patrulha. Seus olhos amarelos veem o que os outros não conseguem. Seu poder de captação de luz é 5 vezes maior que o nosso. Durante o dia, ele se mistura à floresta, com suas orelhas em forma de chifres se misturando aos galhos quebrados. Não precisa de ninho próprio. Velhas plataformas de falcão, galpões abandonados para corvos, até mesmo a copa rachada de uma árvore arrancada servem. O inverno é sua estação de urgência. Enquanto a maioria dos pássaros espera pela primavera, ela reivindica seu território quando o mundo está mais frio. Em dezembro ele começa a ligar. O som ecoa como um trovão distante, um pio grave de 5 notas que pode viajar por quilômetros através da neve. Um macho responde, com a voz mais grave, ecoando pela floresta gelada. Eles ficam parados sob o luar, roçando os bicos, trocando risadas suaves. No final de janeiro, eles se tornam um casal para o resto da vida. Juntos, eles defendem um território de caça que pode se estender por mais de 1 quilômetro quadrado. Eles afugentam seus rivais com investidas ferozes e garras em choque. Raposas vermelhas, guaxinins e até outras aves de rapina se dispersam diante de seu ataque. A coruja orelhuda não teme nada. Somente a águia rivaliza com seu domínio. Os ovos chegam enquanto a neve ainda está alta, 2, situado no coração amargo de fevereiro. A fêmea pousa neles com as penas eriçadas e as asas enroladas como um cobertor vivo. As temperaturas caem consideravelmente abaixo de 0, mas seu corpo mantém o calor constante. O macho caça incansavelmente, trazendo coelhos, esquilos e patos para o ninho todas as noites. Depois de 1 mês, os ovos eclodem. Os filhotes peludos se contorcem sob o abrigo da mãe, olhos selados, pequenos picos clicando. Ele as alimenta com restos de presas quentes. Por 2 semanas elas permanecem inseparáveis, confiando no macho para prover cada refeição. Em março, elas abrem os olhos para um mundo de neve derretida e luz crescente. Elas crescem rapidamente. Em poucas semanas, estão cobertas por penas cinzentas e macias.
Os pais caçam incansavelmente. Todas as noites eles podem matar metade do seu próprio peso para manter seus filhotes vivos. Coelhos, ratazanas, gambás e até outras corujas atacam em seu voo silencioso. Suas garras podem esmagar os espinhos de presas maiores que eles. Eles atacam com uma força de 90 quilos, o suficiente para matar no impacto. Em abril, os filhotes começam a deixar o ninho, subindo nos galhos com suas asas desajeitadas. Isso é conhecido como ramificação. Eles testam seus músculos com saltos curtos e agitados, correndo o risco de cair no chão da floresta. Os pais os protegem ferozmente, atacando raposas, martas, até mesmo humanos que chegam muito perto. Ao anoitecer, a família chama uns aos outros com pios suaves, suas vozes ecoando através das árvores em flor. O calor da primavera acelera seu treinamento. No início de maio, eles fazem seu primeiro voo de verdade. A floresta se torna sua sala de aula. Eles seguem seus pais na escuridão. A cada noite, suas asas ficam mais fortes e seus golpes mais seguros. Em meados do verão, eles se tornam caçadores habilidosos, prontos para conquistar seus próprios territórios. Os adultos permanecem juntos o ano todo. Seu vínculo perdura além da época de reprodução. Dia após dia, eles patrulham seu habitat. A aliança pode durar décadas. Suas vidas seguem o ciclo da noite e das estações, caçando nas horas mais profundas. Descanse na sombra da luz do dia. Corte no coração do inverno. Crie seus filhos enquanto a neve derrete. O verão traz dias mais longos, mas seu padrão noturno nunca muda. Eles dormem durante as horas douradas, com os olhos semicerrados por causa do sol e as asas abertas para se refrescar. Ao anoitecer, acordam, esticando as penas, sacudindo o calor. O outono chega com suas folhas vermelhas. As corujas jovens se dispersam e viajam por quilômetros para reivindicar seus próprios territórios. Algumas atravessam montanhas e rios antes de se estabelecerem. Muitas não sobrevivem ao primeiro ano, mas aquelas que sobrevivem acasalam e reivindicam território quando a neve retorna. Por enquanto, um novo amanhecer se aproxima da planície congelada. As estrelas desaparecem relutantemente, um após o outro, até que apenas uma lua pálida permanece acima da linha dos abetos. Então o leste começa a brilhar. Bem acima do vale, um penhasco negro ergue-se no céu. A geada forma uma crosta em suas cornijas. Daquele poleiro irregular, uma figura se move. As asas largas e dobradas captam o primeiro brilho do amanhecer. Uma águia real, Aquila crisaetus, ergue a cabeça. Seus olhos âmbar examinam a vastidão desbotada. Ela se espreguiça uma vez. O ar frio sussurra sobre sua plumagem bronzeada, cada barbatana polida por semanas de vento e neve. Um breve solavanco envia um jato de gelo para o abismo. Ela dá um passo à frente, suas garras raspando a pedra, um salto medido, e ela se vai. Ela abre as asas e deixa as correntes térmicas ascendentes fazerem seu trabalho, sem bater as asas freneticamente. Um planar sem esforço. O penhasco recua atrás dela. A planície se desdobra diante dela. Um vasto pergaminho branco com tinta de abeto preto. A curva sinuosa de um rio congelado. A 150 metros de altura, ele vê o suave tremor de um galho de salgueiro onde uma lebre da neve mordisca a casca. Um pedaço de grama escapa de uma ratazana que se esconde sob a casca. Até mesmo o leve movimento de uma perdiz branca permanece gravado em sua memória. Cada detalhe é preciso. Exato. Ela circula 1 e 2 vezes, inclinando-se com a inclinação de uma única pena primária. Depois ascende, cavalgando uma coluna de ar ascendente até o vale se estreitar. Abaixo, a lebre trota em direção ao abrigo de uma bétula anã. Ela observa, cronometrando, deixando a distância diminuir. Um súbito dobrar de asas, um endurecimento do corpo, e ela cai. A queda é pura velocidade. O ar chicoteia seu rosto enquanto ele desce. O chão se ergue.
Na última batida, ele abre as asas e freia, mas suas garras não vacilam. Elas afundam na neve e na carne. A lebre convulsiona uma vez, silêncio novamente. Ela se levanta com seu prêmio. Em seu rastro, montes de neve se acumulam, brilhando como cacos de vidro sob a luz intensa do sol. Ele voa de volta para o penhasco, pousando com um farfalhar de penas e um último estalo triunfante de bico. A presa é rápida e eficiente. No meio da manhã, o sol já está mais alto. Ela se alimenta deliberadamente para trocar de pele, trituração de ossos pequenos, colocando fragmentos nos gravetos trançados do ninho. Seu companheiro retornará em breve. Eles se unirão para sempre e juntos protegerão este ninho de galhos retorcidos e ossos antigos. O ninho é construído ao longo de décadas e se expande a cada primavera até atingir a altura de um homem. Quando a fome passa, ela se levanta novamente. Não é permitido caçar, mas para patrulhamento. Território é sobrevivência. Seus olhos percorrem quilômetros de tundra e orlas de floresta, memorizando cada contorno, o sinal de cada rival. Corvos ousam segui-la na esperança de migalhas. Ela os ignora. A tarde se esvai na luz pálida do crepúsculo. Ela percorre as correntes térmicas uma última vez, sentindo o calor do dia penetrar novamente na terra. O sol se esconde atrás das colinas ocidentais, derramando cobre através das nuvens. O vento diminui. A primeira estrela desperta com um clarão. Ela circula novamente e então se dirige para o penhasco. No final do inverno, ela é mais do que uma caçadora solitária. Este casal compartilha o mesmo penhasco há anos. As águias reais renovam seu vínculo a cada estação com uma dança de acasalamento no céu. Quando o sol brilha mais forte e o gelo do rio começa a se quebrar, ela e seu parceiro circulam acima do vale, entrelaçando suas garras e descendo em espiral em um mergulho de tirar o fôlego. Eles aumentam o ninho a cada ano, entrelaçando abetos e salgueiros frescos na moldura antiga. No início de abril, ela deposita 2 ovos claros na grama seca. Ambos os pais os protegem ferozmente, trocando de função conforme o sol se move no céu. Durante 45 dias frios, eles incubam, protegendo as cascas frágeis da neve e de ventos fortes com suas asas. Quando os filhotes são soltos, eles ficam cegos e cobertos de penugem branca. O macho avança mais, trazendo lebres, perdizes e até carniça de volta para o ninho. Ele despedaça a presa, enfiando pedaços em seus bicos abertos. Semanas se passam. As penas endurecem, os filhotes ficam inquietos. Em meados do verão, eles se aproximam da borda, testando novas asas contra a corrente ascendente. Um por um, eles se lançam. Desconfortável no início, tão forte. Os pais acompanham cada voo, guiando, incentivando e ensinando giros amplos e mergulhos bruscos. Quando as primeiras geadas retornam, os filhotes já partiram para seus territórios. O ninho do casal está vazio novamente. Enquanto isso, o amanhecer do Ártico chega sem amanhecer. Um brilho pálido se espalha sobre a neve sem fim. O horizonte fica borrado no céu. De uma crista de gelo esculpida pelo vento, uma figura branca levanta a cabeça. Esta é a coruja das neves, Bulbo scandiacus. Cada pena espessa e macia é revestida com camadas isolantes e adornada com uma fina penugem que abafa o bater de suas asas. Mesmo com ventos de até 40 graus negativos, ela se mantém aquecida. Seu rosto forma uma placa perfeita, canalizando o menor som para os ouvidos escondidos sob as penas. O dia começa com luz quase constante, mas a escuridão nunca cai completamente. Sob a neve, um lemingue atravessa um túnel de cristais de gelo. A coruja inclina a cabeça, mirando-o com precisão. Um salto repentino. Depois um mergulho. Suas garras cortam a neve endurecida. Ela emerge com um grito agudo de presa. Durante a época de reprodução, ela pode carregar mais de 1 dúzia de lemingues por dia para alimentar seus filhotes. Quando há abundância deles, ela caça perto do ninho escolhido.
Quando eles desaparecem, ela viaja por quilômetros, sobrevoando a tundra em uma busca incessante. As corujas das neves são diurnas aqui, ativo durante o longo dia polar. A primavera traz transformação. À medida que a neve amolece e a tundra escurece com musgo e juncos, ela reivindica seu território. O macho chega primeiro, planando baixo com batidas de asas profundas e poderosas. Ele se curva e chama com um pio profundo. Ela responde com um silvo e então testa sua determinação. Ele lhe oferece presentes, lemingues frescos depositados a seus pés, asas abertas em exposição. Uma vez pareados, eles permanecem monogâmicos durante toda a temporada, às vezes para a vida toda. Juntos, eles escolhem um local para nidificar. Uma pequena elevação na tundra, onde o vento mantém a neve macia e a vista ampla. Sem galhos ou grama, apenas um pequeno buraco no chão. A nidificação ocorre em 8 ovos. As presas são abundantes. Em anos de vacas magras, o número é menor. Cada ovo é cronometrado com dias de intervalo. Os filhotes nascem em uma procissão escalonada. A incubação começa imediatamente. Durante nevascas e vendavais congelantes, a fêmea choca os ovos. O macho caça incansavelmente, soltando os lemingues com pios suaves. Ele defende seu território ferozmente, atacando raposas e até lobos do Ártico em mergulhos. Suas garras arranham o ar perto das cabeças dos intrusos. Poucos ousam desafiá-lo. Depois de um mês, o primeiro filhote emerge, cego e peludo, gritando por comida. A mãe despedaça os lemingues e alimenta um filhote de cada vez. Os filhotes mais novos lutam para competir, mas em anos de presas abundantes, todos conseguem sobreviver. O crescimento é rápido. Com 3 semanas de vida, os filhotes estão cobertos por uma espessa penugem cinza. Com 5 semanas, começam a se afastar do ninho, tropeçando pela tundra enquanto os pais os observam do céu. O verão no Ártico é uma verdadeira loucura. Insetos enxameiam, as flores desabrocham, os lemingues se reproduzem em um ritmo frenético. Os filhotes se desenvolvem e se tornam jovens pássaros com penas macias, olhos amarelos brilhantes e voos curtos. Seus pais os ensinam a caçar, guiando-os em direção às trilhas dos lemingues. No final de agosto, os filhotes já voam com habilidade e se dispersam pela tundra para reivindicar seus próprios territórios. Mas o ano ártico passa rápido. À medida que os ventos do outono se intensificam, as presas se tornam escassas. Quando a população de lemingues diminui, a coruja das neves enfrenta uma escolha. Alguns permanecem. Outros empreendem uma jornada para o sul, uma peregrinação conhecida como irrupção. Motivados pela fome, eles se espalharam para o Canadá, o norte dos Estados Unidos e até mesmo para a Europa e as áreas abertas da Ásia. Na primavera ártica, quando os lemingues proliferam novamente, a mesma fêmea pode retornar ao seu local de reprodução. O ciclo da vida começará novamente. Milhas a leste, mais um amanhecer surge sobre um vale siberiano. Uma faixa pálida de luz margeia o horizonte. Ela se estende lentamente por um deserto sem fim. A neblina se espalha em redemoinhos preguiçosos entre florestas de abetos de casca preta e bétulas claras. O ar carrega o aroma resinoso das coníferas, afiado, frio, e o leve aroma mineral das montanhas distantes. Ao norte, um rio serpenteia por um amplo leito de cascalho. Rachaduras correm como relâmpagos sob a crosta transparente. O vale em si parece antigo. Aqui, nesta vasta catedral de frio e silêncio, o urso pardo, Ursus arctos, acorda. Dormiu durante 6 meses de inverno, com os músculos relaxados e a frequência cardíaca a uma fração da frequência do verão, queimou suas reservas de gordura para sobreviver ao longo frio. Agora o sol de maio aquece a floresta. A fome a faz sair da toca. Ele abre caminho pela neve derretida. Sua pelagem é densa, cor de chocolate, impermeável e quente. Por baixo, encontra-se uma espessa camada de gordura.
um último escudo contra as geadas tardias. Seu nariz se contrai. O olfato de um urso é 7 vezes mais aguçado que o de um sabujo. A quilômetros de distância, ele detecta o cheiro de uma carcaça de alce descongelando no vale abaixo. Seu dia começa com uma busca. Ela revira pedras em busca de larvas de besouro, cava em busca de brotos e rasga cascas para lamber a seiva. Onívora e oportunista, ela se alimenta de tudo o que a estação oferece. Ela encontra a carcaça do alce sob um emaranhado de pinheiros. Com um rosnado baixo, ela o reivindica, assustando um carcaju que se esgueira pela vegetação rasteira. Ombros enormes, mandíbulas poderosas que esmagam ossos. À tarde, o sol amolece a neve. Ele entra em um riacho gelado, vasculhando o leito em busca de tímalos em desova. Suas garras, curvas e grossas como foices, cortam a corrente. O peixe se lança, mas seu ataque é rápido. Ele se alimenta e então nada lentamente rio acima, farejando cada brisa em busca de mais do cheiro de comida. O verão traz abundância. O chão da floresta floresce com frutas vermelhas. Mirtilo, framboesa. Ela pasta por horas, com os lábios ágeis e a língua azulada de sumo. As plantas constituem a maior parte da sua dieta. Mesmo assim, ela continua sendo uma predadora. Ela fareja um jovem alce escondido nos juncos, acelera o passo, um ataque repentino. Um golpe de pata tão pesado quanto uma marreta, e o bezerro cai, uma morte a sustenta por dias. No meio do verão, sua pelagem fica mais rala, brilhante e abundante. Salmões migram para o interior vindos do Pacífico. Ela viaja até um rio largo, onde a água se agita com um brilho prateado. Ursos a quilômetros de distância convergem, mas ela pesca sozinha. Ela espera nas corredeiras, com o olhar fixo na espuma agitada. Quando um salmão salta, ele o pega no ar com um movimento rápido. Dia após dia, ela se empanturra. Os machos vagam livremente nessa época, atraídos pelo cheiro. Em julho, seus caminhos se cruzam. O namoro é breve. Ele a faz parecer pequena, com os ombros tão altos quanto as costas dela. Eles se cumprimentam com um murmúrio baixo e então acasalam entre as bétulas. Por alguns dias eles viajam juntos, comendo e descansando. Então ele segue em frente, deixando-a sozinha novamente. Lá dentro, óvulos fertilizados aguardam. A implantação tardia os mantém em êxtase até o outono, quando o corpo dela determina se ela ganhou peso suficiente. Se houver comida em abundância e sua gordura for espessa, os embriões se implantam. Caso contrário, eles simplesmente se dissolvem. Agosto desaparece. Os dias estão ficando mais curtos. As frutas amadurecem até atingirem sua doçura final. Ela come sem parar. 30.000 calorias por dia. Seu corpo incha. Sob a pelagem, uma espessa camada de gordura se adensa, a reserva de energia para o sono que se aproxima. Ele arranha troncos de árvores para se livrar da pelagem velha e afiar as garras. Em outubro, a geada cobre os vales. Ele escolhe uma toca na encosta, a mesma que usa há anos, uma cavidade sob raízes caídas pelo vento, coberta de musgo e folhas. A neve começa a cair enquanto ele se aconchega lá dentro. Sua respiração desacelera. Sua frequência cardíaca cai para algumas batidas por minuto. Nesse estado de suspensão, ele não come, bebe nem urina por meio ano. O inverno rigoroso cobre a floresta. Lá fora, o vento uiva sobre os rios congelados. Dentro do covil, um drama mais silencioso se desenrola. Em janeiro, enquanto ela dorme, nascem 2 filhotes minúsculos, do tamanho de um esquilo, cegos e quase sem pelos. Eles instintivamente procuram seus mamilos, bebendo leite cremoso. Ela mal se move, mas seu corpo fornece calor constante. As semanas passam. Os filhotes desenvolvem pelos grossos e abrem os olhos na penumbra da toca. Eles rastejam pelos flancos dela, guinchando baixinho. Ela os limpa com lambidas e seu focinho se contrai a cada som. Em março, eles estão fortes o suficiente para enfrentar o mundo.
O sol da primavera retorna. Ela acorda, esticando seus membros enormes e piscando na luz. Os filhotes correm atrás dela com os olhos arregalados e curiosos. Lá fora, a neve amolece com o primeiro degelo. Ela os guia em direção à floresta, ensinando-os a cada passo. Ela arranca raízes, remove pedras e os ensina a cavar em busca de larvas. Eles continuam aprendendo por meio de brincadeiras e fome. Cada dia é uma lição. Ele acorda com o amanhecer cinzento. Ele viaja quilômetros em busca de comida. Os filhotes gingam pela vegetação rasteira, imitando seus movimentos. Quando uma matilha de lobos se aproxima demais, ele empina, rugindo alto por entre as árvores. Os lobos derretem novamente. Durante o verão, os filhotes ficam mais ousados. Eles perseguem insetos, nadam em riachos e lutam em campos de frutas vermelhas. Ela permanece vigilante. Ursos machos matam seus filhotes sem parentesco para restaurar a fertilidade da fêmea. Ao primeiro cheiro de um estranho, ela os leva para a mata, onde eles ficam de guarda até o perigo passar. No segundo outono, os filhotes estão quase adultos. Cada um pesa mais de 100 quilos. Ela começa a se distanciar, atraindo-os para que encontrem seus próprios territórios. Um golpe, um rosnado profundo, e eles sabem que é hora. Eles vão longe, alguns até 160 quilômetros, para demarcar seu território. Seu dever foi cumprido. Ele se volta mais uma vez para as encostas de frutas vermelhas e rios de salmão.